Peço que você abra a sua Bíblia junto comigo no livro dos Salmos, o Salmo de número 13. Salmo de número 13. Vamos meditar na palavra do Senhor. Acompanhe junto comigo na sua Bíblia. O Salmo de número 13. É um salmo curto, é uma oração feita a Deus. Aqui indica que é um salmo de Davi, e é uma oração de clamor ao Senhor. Talvez você já tenha feito essa mesma oração em algum momento da sua vida, com outras palavras, mas dizendo a mesma coisa. Vamos ler? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Os primeiros versículos são bem explícitos para demonstrar a situação, o momento em que o salmista está vivendo. E o título da mensagem de hoje é Quando Deus se cala. Quando Deus se cala. Muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor, através da pregação, da palavra. Quantas vezes você, em comunhão com o Senhor, foi tocado por Deus através de uma música, de um cântico, de um louvor? Quantas vezes Deus usou alguém para ir até você e dar uma palavra tão específica, tão impactante, que você compreendeu claramente que era Deus falando com você? Mas há momentos que, mesmo estando em comunhão com o Senhor, parece que Deus não está mais falando conosco. Há momentos na nossa vida, períodos que, mesmo você orando, a impressão, o sentimento que dá é de que Deus não está ouvindo, ou que Ele está ouvindo, mas não está respondendo. E não são poucas as vezes que nós já passamos por isso. Se eu desse a oportunidade aqui para cada um falar, certamente que você ia compartilhar alguns momentos que você viveu assim. Talvez você esteja vivendo esse momento agora, em relação a alguns aspectos da sua vida, no que diz respeito a relacionamento, a família, em relação à sua saúde. Talvez você esteja buscando uma resposta, uma direção de Deus quanto a projetos e sonhos que têm sido alimentados no seu coração, mas de alguma forma você não sente, não percebe, não consegue ainda ter a convicção de que Deus quer te dizer alguma coisa sobre isso. E é isso que o salmista está vivendo quando ele expressa neste salmo a sua dor, a sua necessidade de ser tocado por Deus, de ouvir a voz de Deus. Ele diz: tu te esqueceste de mim, Senhor? Porque tu estás escondendo o rosto de mim, como que virando as costas para mim? Até quando eu vou consultar minha alma e a tristeza vai morar no meu coração? Até quando tu permitirás que essa situação permaneça me incomodando? E ele usa o termo, o inimigo prevaleça contra mim. Esse inimigo não precisa ser necessariamente um inimigo de guerra, mas os inimigos da vida, dos quais alguns eu citei agora, que nos afligem. E é muito difícil quando você se propõe a realmente servir ao Senhor, e você tem convicção da sua fé, você está sendo sincero diante de Deus. Porque uma coisa é você não ouvir a voz do Senhor por conta do pecado, da desobediência. E a gente sabe claramente quando é assim, quando a razão é essa.
Quando a gente pisa na bola, a gente entristece o Senhor, a gente desrespeita a Deus e toma caminhos do nosso próprio coração. A gente sabe, a palavra diz que os nossos pecados fazem uma barreira entre nós e o Senhor, nos afastam do Senhor, impedem que a nossa oração chegue ao Senhor. Deus se entristece, mas aí a gente sabe, não, preciso me arrepender, eu que estou errado, eu entristeci ao Senhor, meu coração está cheio de coisas que desagradam a Deus. E a gente sabe o caminho de volta porque Deus deixou bem claro. Mas é diferente quando você está diante do Senhor e você está se propondo a servir ao Senhor e você está confiando no Senhor, mas a resposta não vem do jeito que você espera. Não acontece no tempo que você imaginou. E diante disso, nós podemos trazer algumas reflexões nessa noite, diante dessa oração feita pelo salmista, que talvez seja também a sua oração, talvez seja o clamor de alguém que está perto de você, que você está vendo a pessoa nessa crise espiritual, nessa crise de relacionamento com Deus, e ainda não teve a resposta do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos ver que quando Deus se cala, nós vamos descobrir que nesses momentos precisamos buscar mais intimidade com Ele. É nesse momento que a gente, em vez de se afastar, a gente tem que intensificar mais a nossa busca. Porque a nossa tendência humana é agir exatamente ao contrário, desistir. Achar que Deus não está ouvindo. O fato de Deus não estar falando não significa que Ele não está ouvindo. Os ouvidos do Senhor não se fecham para o clamor do seu povo. Porém, Ele fala no seu tempo. Jó é um bom exemplo disso. Jó capítulo 1, versículo 8 diz: disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó era um homem que temia o Senhor. Ele estava na sua sinceridade, servindo a Deus com integridade. Ele era sincero diante do Senhor e buscava realmente ser fiel a Deus. Mas, no capítulo 23, versículo 1 e 2, Jó diz o seguinte: não vou desistir, vou em frente, pois a minha queixa é legítima. Deus não me pode tratar assim, não é justo. Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria correndo. E ele começa a desabafar ainda mais. Jó 42:5, ele diz: agora confesso, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque vi com meus próprios olhos. Jó passa uma crise longa, vários capítulos que indicam ali um período longo da vida de Jó, de sofrimento, de dor. Ele questiona com Deus. Deus não responde. Nós vamos ver que dos vários capítulos do livro de Jó, mais de 40 capítulos, Jó não tem resposta nenhuma do Senhor. Deus se cala para Jó. E foi o próprio Deus que permitiu que Jó fosse provado. Não porque ele estava em desobediência, em pecado, não porque ele era blasfemo ou rebelde. Pelo contrário, Deus afirma: o meu servo Jó, ele é íntegro, ele é fiel a mim. Satanás pede permissão para provar Jó e Deus permite. Mas durante todo esse tempo de provação, Deus não conversa com Jó. E o propósito de Deus era elevar a experiência de fidelidade, de conhecimento, de intimidade de Jó para um nível profundo com o Senhor a quem ele servia. E somente no final do livro de Jó, nos últimos capítulos, capítulo 42, é que Jó começa a entender. É que Jó recebe a manifestação, o falar de Deus dirigido a Jó só depois de muito tempo. E quando Deus abre a sua boca para falar, não é com palavras que provavelmente Jó esperava ouvir. Não são palavras de consolo, palavras doces. São questionamentos e confrontação. Deus diz para Jó: você sabe do que você está questionando? Você acha que me conhece realmente?
Você saberia explicar como é que o mundo foi criado, por que que o mar não ultrapassa o seu limite, como é que o sol e a lua se sustentam e fazem esse movimento ao longo dos séculos, sempre direitinho, do jeito que eu mandei? Você sabe explicar o que se passa no fundo dos mares, dos oceanos, o comportamento dos animais? Você conhece de fato e poderia debater comigo sobre essas coisas? Deus está dizendo para Jó: Jó, o fato de você fazer o que eu quero, a minha vontade, não te torna melhor. O fato de você ser obediente, me servir fielmente, não te torna digno de nada. Você não sabe mais do que deveria saber. Você precisa tão somente confiar em mim e ser grato. Tudo que você faz é bom, é certo, mas é tão somente efeito do que eu já fiz por você. É somente adoração e gratidão. Você precisa confiar em mim. Eu cuido de você. Fui eu que te dei tudo. Foi eu que permiti tu perder tudo. E sou eu quem te coloco de volta onde eu quiser, para te abençoar, porque eu sou Deus. Eu te criei. E aí Jó se quebranta diante do Senhor. Jó vai novamente para o pó, mas não mais questionando, não mais desabafando, não mais inquirindo de Deus. Agora ele somente adora e diz: eu não sei de nada, o Senhor é bom, o Senhor sabe de tudo, o Senhor controla, o Senhor é soberano, nada existe sem o Senhor. Eu me entrego, eu me jogo em tuas mãos, eu desisto de debater com o Senhor. Está aqui a minha vida. Quando ele se lança aos pés de Deus e baixa a guarda e diz: Senhor, faz o que tu quiser, é a partir de então que Deus abençoa Jó o dobro do que ele já era abençoado antes da provação. Porque agora Jó não está mais apegado às coisas, Jó já não tem mais a visão de que aquilo é resultado do seu esforço. O seu esforço, a sua dedicação é apenas adoração, é gratidão, porque Deus sempre é generoso, abundante, bom. Ele não faz porque a gente faz, Ele faz porque nos ama, Ele nos criou, somos projeto dEle, somos amados por Ele. E então, tudo vira agora para ser restituído a Jó, muito mais do que ele já teve antes: família, amor, amigos, bens, e mais do que tudo, não foram essas coisas que ele recebeu de Deus, que tanto dignificam essa experiência, mas está nesse versículo que acabamos de ler: agora eu conheço o Deus que eu sirvo de verdade, agora eu sei quem Ele é, Ele se manifestou a mim, eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, não apenas por regras, não apenas por uma questão religiosa, não apenas por cerimônias, não apenas porque eu quero dar para receber algo para mim, porque eu sei agora quem Ele é e Ele se manifestou a mim. Quando nós somos provados, em momentos que não conseguimos ouvir a voz de Deus, como Jó, que Deus se cala, pense nisso, nós precisamos intensificar, aproximar mais de Deus, buscar mais de Deus. Mesmo na crise que Jó teve, e todos os seus questionamentos, e dúvidas, e medo, e tristeza, e preocupação, uma coisa nós podemos observar claramente: Jó não abandonou o Senhor, Jó não blasfemou contra o Senhor. Ele se debatia, ele desabafava, ele questionava, mas sempre diante de Deus, sempre aos pés de Deus, sempre no altar de Deus, sempre quebrantado diante de Deus, não entendendo, não sabendo o que estava acontecendo, mas ele insistiu com Deus, até que ele teve a experiência de conhecer realmente o Senhor. Você pode, e Deus entende o seu desabafo, você pode, e Deus permite que você rasgue seu coração, que você chore, que você grite, que você clame, que você desabafe, mas não saia da presença do Senhor, não se afaste da presença do Senhor, não desista da sua caminhada de fé quando Deus estiver em silêncio.
faça como Jó, insista, mesmo sofrendo, mesmo doendo, mesmo sem entender, continue. Quando Deus se cala, entendemos que é preciso buscar mais intimidade com Ele. Por isso, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não pare de congregar, não pare de louvar. É interessante que quando as coisas ficam difíceis para nós, com raríssimas exceções, a gente não larga o emprego, a gente não deixa de cuidar dos filhos, a gente não deixa a casa virar um entulho, um deserto. Mesmo com dor, mesmo com febre, mesmo doente, mesmo preocupado, mesmo triste, mesmo debaixo de perseguição, mesmo desanimado, a gente continua, a gente leva a vida adiante. Mas quando diz respeito às coisas espirituais, infelizmente, quando há tristeza, quando há silêncio, quando há crise, muitos deixam de orar, deixam de congregar, deixam de buscar a palavra de Deus, o estudo, a leitura, a reflexão da palavra. Por que isso? Não, intensifique. Deus está nos dando a oportunidade de nós mostrarmos o nosso verdadeiro desejo de amá-lo, de servi-lo, de provar a nossa fé e provar a nossa fidelidade a Ele. De dizer, Senhor, eu quero e eu não vou me afastar. Jesus, um dos seus sermões mais duros, palavras que cortavam o coração, porque ele foi claro em relação ao seu sacrifício, claro em relação àquilo que ele ia passar, e no entendimento das pessoas da época do ministério terreno de Jesus, que esperavam um herói aos moldes do que a gente acha que é um herói, se decepcionaram, foram saindo. E Jesus ainda diz mais: eu não vou apenas passar por isso. Se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês têm que passar junto comigo. Porque quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí, peraí, já foi demais. O povo começou a ir embora. Aquela multidão que estava ouvindo Jesus foi, indo embora. Jesus olha para os poucos discípulos que ficaram e pergunta: vocês não vão também? Qual é a resposta do apóstolo Pedro? Senhor, dizendo aqui na nossa linguagem de hoje, se está ruim aqui, pior se a gente for para lá. Se está difícil te seguir, mais difícil vai ser se a gente se afastar de ti. Ou seja, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Se é esse preço que tem que pagar, a gente vai ficar aqui, Senhor. A gente vai largar do Senhor por nada. O verdadeiro crente, quem foi tocado pelo Espírito Santo, quem recebeu a palavra, quem foi iluminado pelo Evangelho, quem tem a compreensão do reino de Deus, de quem é Jesus, não enfraquece na hora da provação, não desiste. Ser fraco não é gritar, não é chorar. Ser fraco é virar as costas, é desistir, é blasfemar. Porque mesmo os fortes choram, mesmo os fiéis desabafam. A exemplo de Jó, vemos, não foi fácil. Deus deixou que Jó botasse para fora seus questionamentos, suas dores, sua luta. Mas em nenhum momento Jó desistiu de Deus, nem tampouco Deus jamais desistiria dele. Até o ponto em que ele pôde entender, compreender a vontade de Deus para a sua vida. Quando ele descansou, quando ele entregou, quando ele desarmou-se diante do Senhor, Deus disse: basta, você foi aprovado, vem para o descanso, vem para o refrigério, já chegamos onde eu queria chegar. Fique firme, meu irmão. Deus pode estar em silêncio agora, mas Ele não está surdo. Deus pode estar calado em relação ao que você espera de uma resposta vinda dEle, mas Ele está contemplando você. Ele não retirou seus anjos, Ele não retirou o seu espírito,
Ele continua com as mãos estendidas. Ele está contemplando, ele está trabalhando, o projeto dele, o processo está se desenrolando. E o fato de nós não vermos, de nós não sabermos como é, não pode abalar a nossa fé. Nós devemos perseverar. Quando Deus se cala, também aprendemos que é preciso depender dele ainda mais. Porque quando Deus se cala, a gente tem a impressão de que não vamos dar conta, de que não estamos indo no caminho certo. E aí nós precisamos depender mais do Senhor no tempo do silêncio de Deus. Porque nós sabemos que Deus já nos deu instruções antes. Nós já tivemos experiências com Deus antes. Nós já aprendemos de Deus antes. Nós temos um tempo oportuno para educar os nossos filhos. O período, segundo a pedagogia infantil, de 0 a 7 anos, é essencial. É o período mais sensível, onde você estará imprimindo na mente, no coração, nos sentimentos dos seus filhos, no seu psicológico, aquilo que vai formar o seu caráter para o resto da vida. As suas convicções, a sua compreensão de mundo, os seus princípios estarão fixados nesse período mais sensível, de 0 a 7 anos de idade. A gente acompanha os nossos filhos até a adolescência, alguns resolvem ficar em casa até ficarem bem mais velhos, mas chega o dia que eles precisam partir, chega o dia que eles precisam encarar a vida longe da gente. A gente sofre, mas a gente sabe que é a hora de pôr em prática aquilo que eles receberam em casa, durante o tempo que estavam pertinho da gente. Ali é colocado à prova. Quando Deus se cala, é a oportunidade que Ele nos dá de colocar em prática aquilo que Ele já falou antes, que Ele não está falando agora, mas que Ele já disse, que Ele já ensinou, que Ele já mostrou, que Ele já revelou, que Ele já treinou você, através da palavra, através das experiências, através da vivência da igreja, através dos ensinos, através da oração, do Espírito Santo ministrando ao seu coração. E é hora de você recordar, é hora de você treinar aquilo que já está aqui e está aqui. E aí depender do Senhor, e confiar que o que Ele disse vai dar certo, e obedecer mesmo sem Ele estar ali, você percebendo Ele tão perto, parecendo que Ele está longe, porque Ele não está, mas no nosso entender, na nossa visão, parece que Ele está longe. É a hora da prova, é a hora do treino, é a hora, como a gente diz, do vamos ver. Dependa de Deus nesse momento. Em vez de você dizer, eu vou fazer do meu jeito, não. Agora é que eu vou fazer do jeito que Ele disse, porque é só desse jeito que dá certo. Agora que eu vou pôr em prática os ensinos, os mandamentos que Ele passou para mim, que Ele me ensinou, porque se não for assim, aí eu estou na pior. Mas se eu fizer a vontade do Senhor, nesse momento em que parece que Ele está em silêncio, é a maior segurança que eu tenho, é a maior certeza de que Deus vai agir. Abacuque, um dos profetas do Senhor, teve esse momento de crise também, e questionou Deus. Abacuque capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e Tu não me ouves? Quantas vezes vou ter que gritar, socorro, até que Tu venhas me socorrer? Abacuque está desabafando com Deus. Deus, eu tenho orado, eu tenho clamado pelo meu povo, olha a situação que está. O tempo de Abacuque foi um tempo de muita rebeldia, de opressão dos inimigos, de muita corrupção. As pessoas estão fazendo cada coisa absurda do seu jeito, desprezando a palavra. Até aqueles que eram para ser exemplo, líderes, que deviam estar ensinando, estavam fazendo tudo errado e dando mau exemplo, e explorando o povo. E Abacuque fica indignado com isso. Deus, quando é que Tu vai agir? E ele orou com aquela oração de fé sincera: Senhor, age, o Senhor vai fazer algo.
E o tempo foi passando, e Abacuque começou a entrar em crise. Senhor, tu não vai fazer nada, Senhor. Leia o livro de Abacuque, é precioso. Então Abacuque vai desabafando com Deus, vai clamando, vai declarando a sua indignação, questionando Deus, por que está demorando, por que Deus não responde, não faz nada em relação a isso. Até que depois de um tempo, de Deus estar calado por muito tempo, ele resolve dizer algo a Abacuque. Quando ele fala, do mesmo jeito que ele falou para Jó, não foram palavras, talvez como a gente esperasse, como a gente gostasse de ouvir, mas ele diz, se ele fosse falar aqui para nós, amapaense, né, ele ia dizer, te acalma, espera para ver o que eu vou fazer, né? E aí Deus diz, no tempo certo, aqueles que têm me desonrado, pagarão pela sua injustiça. No tempo certo eu vou levantar a minha mão, e vou exaltar o abatido, e derrubar aquele que se exaltou. No tempo certo. Eu estou vendo tudo isso, Abacuque. Eu não estou cego, eu estou vendo tudo isso. Então Abacuque se recolhe a sua insignificância, se acalma, segura o choro, engole o choro e canta um hino de louvor ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas árvores, ainda que falte ovelhas no curral, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Mesmo que a coisa esteja feia, eu vou continuar servindo e adorando o Senhor, porque é Ele que me sustenta, seja em qualquer situação. É Ele que me mantém de pé, assim como a corça que anda sobre as montanhas, Ele me fará ultrapassar todos esses obstáculos e me manterá firme na sua presença. Amém? Deus disse para Abacuque, em outras palavras, Abacuque, o meu negócio é contigo, não tenta cuidar da vida dos outros, não tenta resolver o problema do mundo, porque tu não tem esse poder. Eu resolvo, Abacuque, confia em mim, cuida da tua parte, faz o que eu te mandei, me obedece, confia e descansa no meu poder. Eu tenho uma aliança com você, eu cuido de você, não te desespera. Aí Abacuque, agora sim, agora eu entendi, não vou me desesperar mais não, não vou querer resolver tudo sozinho não, não vou ficar apavorado aqui e entrar em pânico não, porque Deus está dizendo que Ele é fiel, que Ele me sustenta, isso vai passar, Ele está vendo, Ele tem o controle. Irmãos, parece que Deus não está vendo, que não está fazendo nada, mas Ele está, e Ele não tem a obrigação de falar aquilo que a gente quer ouvir. Pense nisso, Deus não tem a obrigação de falar aquilo que a gente quer ouvir. Porque na nossa cabeça, na nossa experiência humana, na nossa cultura, a gente acha que manipulando, insistindo, fazendo birra, fazendo manipulação, a gente vai arrancar alguma coisa de Deus. Deus é Deus. Ele tem o controle. E precisamos descansar em uma certeza: Ele cuida de nós. Ele não falha com os seus filhos. Então precisamos confiar e descansar. Mas mesmo Ele nos amando e cuidando da gente, Ele não se dobra às nossas manhas. Ele não faz as nossas manias, as nossas birras. Não. Deus fala quando Ele tem que falar, e a gente tem que entender e confiar nisso. Por isso, não duvide, não deixe de confiar no Senhor quando Ele estiver calado. É a hora da gente colocar em prática aquilo que Ele já falou antes. Em último lugar, quando Deus se cala, essa parte aqui você vai gostar de ouvir. É porque provavelmente os seus milagres estão perto de acontecer. Quem lembra da experiência daquela família, Marta, Maria e Lázaro?
Lázaro adoeceu. A palavra de Deus nos relata em João 11, 21 e 32. Marta então lhe disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria foi até onde Jesus estava, caiu aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos voltar um pouquinho atrás? Lázaro adoeceu gravemente, adoeceu, estava claro que ele ia morrer, porque era séria a situação. Marta e Maria tinham um relacionamento muito próximo de Jesus. Lázaro, na Bíblia, é reconhecido como amigo de Jesus. E ela manda avisar, vão correndo, dão um jeito de chegar até Jesus e conta para ele que Lázaro está morrendo. E eles conseguiram chegar até Jesus, em outra cidade bem distante, deram um jeito de chegar lá. E disseram: Jesus, teu amigo Lázaro está morrendo. E o que Jesus fez? Se calou. Tá bom, tudo bem, pode deixar. E pronto, e continuou o que estava fazendo. E continuou a missão com os discípulos. E a Bíblia diz que Lázaro morreu. E passaram-se 1, 2, 3, 4 dias depois da morte dele, é que Jesus resolve ir lá. Aí você pode pensar assim: poxa, eu estava errado. Eu pensei que Jesus era meu amigo. Eu estou errado. Eu pensei que eu era um crente fervoroso, cheio de fé, e minha oração não está sendo respondida. De que adiantou eu servir a Deus? De que adiantou eu me sacrificar, eu negar as coisas que o mundo oferece para santificar-me a Deus? Já se passaram 4 semanas, 4 meses, 4 anos, 40 anos como o povo no deserto, e nada. Meu irmão, Deus não chega adiantado e nem atrasado, Ele chega na hora certa. Ele age na hora certa. Ele sabe de todas as coisas. Foram 4 dias de demora. Foram 4 dias, e eu não posso nem dizer 4 dias de espera, porque ninguém estava esperando mais nada. O Lázaro já tinha sido inclusive sepultado, já estava dentro do sepulcro, lá na pedra, enrolado, igual uma múmia. O corpo já estava entrando em decomposição. Tanto que o texto narra que quando Jesus chegou lá e mandou abrir a tampa do sepulcro lá, estava fedendo, apodrecendo. Ninguém esperava mais nada. E talvez você não esteja esperando mais nada de Deus, porque Deus se calou em relação a este assunto que você colocou na mão dele e até hoje não teve uma resposta. Mas se você crê, assim como Marta e Maria experimentaram a glória de Deus, essa demora e esse silêncio nada mais é do que a proximidade do milagre que está para acontecer. E depois de 4 dias, quando Jesus chega lá, vê todo mundo chorando. Jesus até chorou também. Jesus amava, mas ele estava treinando, provando a fé, ensinando algo que eles nunca entenderiam se estivesse escrito, que eles nunca entenderiam numa palestra, num sermão. Jesus estava imprimindo no coração deles uma experiência de que Ele é Deus, Ele não é qualquer um, Ele não é homem, Ele não é só um profeta, Ele é Deus. Ele traz o que não existe à existência, Ele traz da morte à vida. Não podemos duvidar, precisamos ser fiéis e confiar que Ele sempre fará o melhor. Então Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro volta a viver depois de 4 dias morto. Lázaro volta à vida, depois que o seu corpo já estava virando podridão, volta à saúde plena, normal, um corpo totalmente saudável. Todos ficaram maravilhados. Talvez você tenha ficado muito tempo
experimentando o silêncio de Deus. Mas se você não desistiu, mas se você não abandonou a fé, mas se você continua olhando para Jesus, mesmo com a fé desse tamanhinho, você estará pronto para vivenciar a manifestação da glória de Deus ainda em tempo, porque o tempo de Deus é perfeito. Amém? Então, quando Deus se cala, meu irmão, ou Ele está te chamando para intensificar a sua intimidade com Ele, ou Ele está te dando a oportunidade de depender mais dEle e ser treinado, preparado, amadurecido, ou provavelmente é porque Ele está trabalhando para concretizar seus planos gloriosos, para manifestar o seu poder como nunca você viu antes. Amém? Então confia, mesmo quando Deus não estiver falando com você. Continua seguindo a ordem que você recebeu lá atrás. Continua apegado ao chamado que você teve lá atrás. Continua confiando na palavra que Ele te deu lá atrás, porque lá na frente Ele vai completar o seu plano. Feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça. Precisamos dizer como Jeremias. Jeremias estava vivendo um tempo de perseguição, ele não foi aceito como profeta, ele foi perseguido por causa da mensagem que pregava. E naquele momento de dor, de retaliação, de perseguição, de rejeição, ele declara: eu vou trazer à memória aquilo que renova no meu coração a esperança. Eu vou trazer à memória aquilo que Deus já fez antes, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele há de fazer de novo. Ele é Deus e Ele é fiel. Então eu não vou desistir neste momento de dor e de crise. Eu vou trazer à memória aquilo que renova a minha fé e a minha esperança no Senhor, porque uma vez que Ele me deu uma palavra, Ele é fiel para cumpri-la. E eu vou continuar firme nessa confiança, mesmo que hoje eu não esteja ouvindo a sua voz, mesmo que nesse momento pareça que Ele está distante. Faça como Jó, mesmo desabafando, mesmo derramando lágrima, não blasfeme contra o Senhor, não se desapegue do Senhor, não se afaste do Senhor. Nesse tempo de silêncio de Deus na sua vida, aproveite para experimentar, para treinar aquilo que Ele já investiu em você, que Ele já te capacitou, que Ele já colocou no teu coração, na tua mente, na tua alma. E você não perde por esperar, porque assim como Marta e Maria pensavam que estava tudo acabado, que não tinha mais chance de ver de novo seu irmão, que Jesus talvez tivesse decepcionado, não ligando para a situação deles, você será surpreendido com a manifestação da glória de Deus, ressuscitando sonhos, restaurando relacionamentos, trazendo a concretização de projetos, restaurando alegria e vigor no teu coração, renovando a paz e o relacionamento íntimo dele contigo, revelando-se a você como ele se revelou a Jó, para que você possa dizer: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu vi com meus próprios olhos. Oremos. Querido Deus, amado Pai, olha para os teus filhos nesse momento, olha para os teus servos nesse momento. Senhor, que no nome de Jesus a tua palavra traga consolo, que a tua palavra renove a fé, a perseverança, a esperança nos corações. Que a tua palavra, Senhor, que nos guia, que nos orienta, possa acalmar os corações que estavam, Senhor, desalentados, desanimados, renovando a esperança e a fé. Que nessa noite, Pai, cada um de nós, teus filhos, possamos, Senhor, manter o nosso olhar em Ti, confiar em Ti, descansar em Ti, e não querer, Senhor, tomar das Tuas mãos aquilo que já foi entregue no Teu altar. Saber que o Senhor é fiel para cumprir
aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor é fiel para fazer com que a Tua palavra se concretize em nossas vidas, fazendo do Teu jeito e não do nosso, no Teu tempo e não no nosso. Isso será bênção, isso será motivo de alegria, isso será testemunho de louvor, porque tudo que o Senhor faz preenche as coisas que estavam nos faltando. Tudo que o Senhor faz é perfeito e não deixa nada a desejar. Pai, levanta a tua mão sobre os teus filhos e acolhe, e sustenta, e fortalece, em nome de Jesus. Declaramos que confiamos em Ti, Pai. Somos Teus, Te amamos, porque Tu nos amou primeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja